Neste vídeo, você aprenderá como cadastrar contas correntes no Eagle Gestão, bem como definir o acesso de usuários a elas. Mas antes de falar sobre estes pontos, é preciso explicar o conceito de contas correntes. As contas correntes são uma representação das movimentações financeiras da empresa que podem ocorrer em contas bancárias ou internamente. E através das contas correntes, a empresa conseguirá realizar o controle de caixa, monitorando todas as entradas e saídas de dinheiro que foram originadas de vendas, recebimentos, pagamentos, acertos, transferências e entre outros. Agora que você já sabe o que é e para que serve uma conta corrente, vou demonstrar como fazer o cadastro de contas correntes no Eagle Gestão. Para realizar o cadastro de uma conta corrente, você deve acessar Cadastro, Financeiro, Cadastro de Conta Corrente. Observe que aqui já existe a conta corrente Caixa Geral e Cofre, que já vem cadastradas no sistema por padrão, e o usuário pode utilizá-la com estes nomes ou renomeá-las. E antes de mostrar como realizar o cadastro de uma conta corrente, vou falar sobre as abas e os campos deste cadastro. E na aba Geral, existem os campos Código, que mostra o código da conta corrente. O valor deste campo é gerado automaticamente pelo sistema, e o usuário não pode alterá-lo. Tipo, que mostra o tipo do meio de pagamento. Este campo não precisa ser alterado. Inativo, uma opção que serve para que o usuário inative o cadastro da conta corrente quando a empresa parar de utilizá-la. Nome, campo para que o usuário informe o nome da conta corrente, e é de preenchimento obrigatório. Titular, onde deve ser informado o nome ou a razão social do titular da conta. O preenchimento deste campo se torna obrigatório se o campo banco for preenchido. Banco, onde deve ser informado o código do banco. Agência, onde deve ser informado o número da agência da conta bancária sem o dígito verificador. O preenchimento deste campo se torna obrigatório se o campo banco for preenchido. Dígito verificador da agência, onde deve ser informado o dígito verificador da agência. Conta, onde deve ser informado o número da conta bancária sem o dígito verificador. O preenchimento deste campo se torna obrigatório se o campo banco for preenchido. Dígito verificador da conta, onde deve ser informado o dígito verificador da conta bancária. Código cedente. Neste campo deve ser informado o código do cedente, que é informado pelo banco. Só é necessário preencher este campo quando a conta corrente corresponde a uma conta bancária e a empresa emite o boleto pelo sistema. Isso se a instituição bancária informar que a conta possui este código. O A/posto. Campo destinado a informar o número do posto de atendimento caso seja uma conta do Banco Sicredi. Sempre que o código do banco for 748, o preenchimento deste campo se torna obrigatório. Saldo disponível, que mostra o valor do saldo da conta corrente. O valor deste campo é gerado automaticamente pelo sistema conforme os lançamentos realizados na conta corrente, e o usuário não pode alterá-lo. E a opção Permitir saldo negativo, que quando marcada permite que o saldo da conta corrente fique negativo, e quando está desmarcada, o sistema bloqueará lançamentos que resultem em saldo negativo para a conta corrente. E a aba Acesso é destinada a definir quais os usuários não podem visualizar os dados de uma conta corrente. E nela é possível ver o item, o código do usuário, o nome do usuário e o tipo de bloqueio do usuário, que pode ser tudo ou saldo. Agora que você já conhece os campos existentes no cadastro de contas correntes, vou mostrar como realizar o cadastro de uma conta corrente. Primeiramente, vou mostrar o cadastro de uma conta corrente destinada a controle de movimentações internas. Este cadastro é bem simples, é só clicar em Novo, preencher o campo Nome e salvar. Assim, a conta corrente já estará cadastrada e já pode ser utilizada nos lançamentos.
Seguindo, vou mostrar o cadastro de uma conta corrente destinada a controlar movimentações de uma conta bancária. E para simular, cadastrarei uma conta do Banco Sicredi. E para fazer o cadastro deste tipo de conta, clique em Novo, preencha o campo Nome, Titular, Banco, Agência, dígito verificador da agência, Conta, dígito verificador da conta, código cedente e o A/posto. Agora é só salvar e a conta corrente estará pronta para ser utilizada nos lançamentos. Continuando, vou demonstrar o comportamento do sistema quando a opção Permitir saldo negativo está desmarcada e marcada. Vou mostrar primeiro o comportamento de quando esta opção está desmarcada. Para isso, vou utilizar a conta corrente Caixa Financeiro. Observe que o saldo disponível dela é zero, então eu vou tentar fazer um pagamento utilizando esta conta. Para isso, vou sair do cadastro de conta corrente e acessar a tela de pagamento de contas. Agora vou selecionar o fornecedor, selecionar uma conta a pagar e pagar clicando no botão Pagar. Aqui na tela de finalização, em conta corrente, vou selecionar Caixa Financeiro e confirmar. E então será exibida uma mensagem como a que aparece na tela, informando para o usuário que o lançamento não é permitido, porque a operação resulta em saldo negativo para a conta corrente. E esta mensagem será mostrada se o usuário tentar fazer outras operações, como lançamentos em contas correntes, transferência entre contas correntes, lançamento de entradas, estornos e entre outras que resultem em saldo negativo. Agora vou mostrar como limitar acesso às contas correntes. E uma das coisas que tem como configurar é se o usuário pode ou não ver o saldo da conta corrente. Para isso, em Sistema, Cadastro de perfil de usuário, pesquise e selecione o perfil desejado. E em Financeiro, existe a permissão Visualizar saldo de contas correntes. Quando a opção Visualizar saldo de contas correntes estiver marcada, o usuário poderá ver o saldo nas telas de consulta de contas correntes e no cadastro da conta corrente, desde que não tenha sido configurado o bloqueio ao saldo da conta corrente. E quando a opção Visualizar saldo de contas correntes estiver desmarcada, o usuário não poderá ver o saldo nas telas de consultas de contas correntes e nem no cadastro da conta corrente. E para mostrar o comportamento de quando a permissão Visualizar saldo de contas correntes está desmarcada, nesse perfil eu vou desmarcá-la e salvar. E no perfil Administrador, em Financeiro, vou deixar a opção Visualizar saldo de contas correntes marcada. E como estou utilizando um usuário com o perfil Administrador, antes de reiniciar o sistema, vou sair da tela e voltar ao cadastro de contas correntes. Aqui no cadastro de contas correntes, veja que ao clicar em Pesquisar, como o usuário possui permissão para visualizar saldo de contas correntes, a coluna Saldo é exibida. E em todas as telas que alguma consulta de conta corrente for acionada, a coluna Saldo é mostrada. E quando o usuário possui permissão para visualizar o saldo de contas correntes, ao acessar o cadastro de uma conta corrente, no campo Saldo disponível, será mostrado o valor de saldo que a conta corrente possui. Agora, vou reiniciar o sistema para que as permissões sejam recarregadas e logar com o usuário que não possui a permissão para visualizar saldo de contas correntes, para mostrar como o cadastro e a consulta de conta corrente aparecem para usuários com perfil configurado desta forma. E agora que estou utilizando o usuário sem permissão para visualizar saldo de contas correntes, veja que ao clicar em Pesquisar, a coluna Saldo não é exibida. E em todas as telas que alguma consulta de conta corrente for acionada, a coluna Saldo não será mostrada.
E quando o usuário não possui permissão para visualizar saldo de contas correntes ao acessar o cadastro de uma conta corrente, no campo saldo disponível será mostrado o valor zero. Continuando, falarei sobre como configurar a aba Acesso do cadastro de contas correntes. Para isso, vou alterar o cadastro desta conta corrente e clicar na aba Acesso. Aqui na aba Acesso, você deve pressionar a tecla de espaço ou dar um duplo clique com o mouse, para que a consulta de usuário seja mostrada. E então, você deve localizar o usuário que quer bloquear o acesso à conta corrente e selecioná-lo. E assim, o sistema incluirá o usuário selecionado no grid do grupo Bloquear acesso de usuários. Veja que, por padrão, a coluna Bloquear fica como tudo. Ou seja, quando estiver com este tipo de bloqueio, o usuário não poderá fazer lançamentos na conta corrente em nenhuma tela do sistema. Assim, a conta corrente não será exibida para ele nas telas do sistema, impedindo-o de realizar lançamentos na mesma. E existe também a possibilidade de bloquear apenas a visualização do saldo da conta corrente. Para isso, é só adicionar o usuário, clique na coluna Bloquear e selecione a opção Saldo. E após configurar o bloqueio de acesso de todos os usuários necessários, salve o cadastro da conta corrente e reinicie o sistema para que as permissões sejam recarregadas. Bom, eu já reiniciei o sistema e loguei com o usuário Pedro, que possui o bloqueio de visualização do saldo na conta corrente. Porém, no perfil deste usuário, a permissão de visualizar saldo de contas correntes está habilitada. Neste cenário, o usuário pode fazer lançamentos na conta corrente e a coluna saldo ficará zerada. Para demonstrar, vou utilizar a tela de orçamentos, alterando esse orçamento. E veja que na aba Cobrança, quando eu aciono a tela de consulta de contas correntes, a conta Banco Sicredi é listada, mas o saldo dela aparece zerado. E para este usuário, o sistema terá este comportamento em toda a tela que é possível acessar a consulta de contas correntes. E para mostrar o comportamento do sistema quando o usuário possui bloqueio a tudo da conta corrente, eu já loguei com o usuário nessa situação. Nesse cenário, o usuário não pode fazer lançamentos na conta corrente. Sendo assim, ela não será exibida para ele em nenhuma tela do sistema que dá acesso à consulta de contas correntes. Para demonstrar, vou utilizar a tela de orçamentos, alterando este orçamento e veja que na aba Cobrança, quando eu aciono a tela de consulta de contas correntes, a conta Banco Sicredi não é mostrada, impedindo assim que o usuário com bloqueio a tudo a utilize. E em relação à exclusão de uma conta corrente cadastrada, o usuário só consegue excluí-la se ela não estiver vinculada a movimentações. E se o sistema estiver configurado para solicitar senha de gerente para excluir registros, ao clicar em excluir e confirmar, o sistema exibirá a tela de autenticação para que seja informado um usuário com permissão para autorizar a exclusão de registro. E para que a conta corrente seja excluída, é necessário informar os dados de um usuário com permissão e clicar em OK. Mas, caso exista o vínculo da conta corrente com alguma movimentação, quando o usuário clicar em excluir, confirmar e autenticar, será exibida uma mensagem como a que aparece na tela, informando que como o registro já foi utilizado, não é possível excluí-lo. E esse foi o vídeo sobre o cadastro de contas correntes no Eagle Gestão.